Fala galera, eu sou o Desomazo, está começando mais um vídeo aí no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva, comente e compartilhe no vídeo. Está na mesa aí o Galaxy Note 20 Ultra para um vídeo muito interessante e importante aqui do canal. Eu venho fazendo diversos vídeos aí, ensinando diversos tutoriais aí de maximizar desempenho, bateria, enfim, no aparelho. E a pergunta que não quer calar, será que o Note 20 Ultra precisa realmente disso tudo para ele funcionar direito, para ele entregar uma autonomia de bateria boa? Será que ele precisa, como muitos usuários chamam, de tanta gambiarra? Será que é um aparelho tão instável assim? É exatamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, galera, eu separei em uma pastinha aqui alguns apps, os principais apps aí que nós temos usado hoje em dia, né? E gostaria de falar um pouquinho para você sobre isso. Será que o Note 20 Ultra precisa de tanta gambiarra ou não? Como que esse aparelho aqui está se portando, principalmente agora nesse novo ano aí de 2022? Bom, Galaxy Max Heart, que é um app bem legal, eu já passo para vocês o feedback que eu não estou utilizando o Galaxy Max Heart aqui no Note 20 Ultra, tá? Mas eu utilizei bastante, esse app aqui me ajudou bastante na economia de bateria. Mas já pensando no Android 12, no One UI 4.0, lá no S21 Ultra, que esse app aqui ele precisa de uma nova atualização para funcionar lá, porque ele não está funcionando direito. Então eu já parei de utilizar ele, mas ele foi um app bem legal e até o One UI 3.1 você pode utilizar ele se você quiser. Tem aqui, por exemplo, o gravador de tela, né, para fazer vídeo de tela, gravação de tela, limpeza do cache de WhatsApp, limpeza aí do WhatsApp em geral, game plugins para você maximizar jogos, Naptime, Bixby, várias rotinas da Bixby que a gente ensina aqui. Galera, será que é necessário isso tudo? Bom, eu preciso falar para vocês o seguinte. Isso depende muito de cada usuário. Vamos aqui, por exemplo, em configurações, visor, e aqui nós temos o refresh rate, o adaptável, né? O usuário que utiliza aqui no padrão, ele não vai precisar esquentar muito a cabeça ali com a autonomia de bateria. Mas o adaptável, que é o 120 Hz, é que consome muita bateria, porém é um dos recursos mais legais que a Samsung trouxe para os seus dispositivos e smartphones e tablets também. E depois que você utiliza isso daqui, você simplesmente não quer voltar atrás. Porque, caras, esse recurso é muito legal. Isso torna a fluidez do sistema para tudo muito ágil. Porém, consome uma bateria terrível. Consome realmente, mesmo sendo adaptativo, ou seja, toda vez que você parar ele vai para 60, mas toda vez que você mexer ele vai para 120 Hz. Deixa tudo mais atualizado, deixa tudo mais rápido, porém consome uma bateria. A própria Samsung fala isso aqui. Obtém animações e rolagem mais suave, ajustando automaticamente sua taxa de atualização de tela para até 120 Hz. Isso aqui consome mais bateria, tanto que o padrão prolonga a duração da bateria com uma taxa de atualização de 60 Hz. Então, galera, o adaptável ele consome muito mais bateria, é o dobro do refresh rate, então vai consumir quase o dobro, porque como é adaptável, mas toda vez que você toca na tela está consumindo mais bateria. E o que nós trazemos nos vídeos é justamente maximizar o desempenho da bateria usando o aparelho no máximo. Nós sabemos que flagships, eles normalmente têm uma autonomia de bateria um pouco menor do que aparelhos intermediários. E graças a esses recursos que a gente sempre traz no canal, você consegue muitas das vezes uma bateria de intermediário em um flagship usando tudo no máximo sem matar desempenho nenhum. Eu vou dar um exemplo aqui desse App Manager, por exemplo, e você pode usar o Lican ou qualquer outro app aí, ou o Lian Shader que desativam apps de sistema. E eu vou mostrar um app aqui para você muito interessante, que quando você instala aqui o Facebook, por exemplo, você instala automaticamente, não tem como fugir disso, esse bloatware, que é o Face Service. Caras, esse Face Service ele consome muita bateria e ele não tem utilidade nenhuma para o usuário, porque ele vai acessar sua localização e vai fazer diversas configurações ali para personalizar os seus anúncios dos locais que você vai, enfim. E isso daqui vai consumir muita bateria, porque vai estar rodando o tempo inteiro em segundo plano. Então,
é essa a diferença que nós ensinamos aqui no canal. O Note 20 Ultra, por padrão, ele não precisa de nenhuma configuração, principalmente depois da atualização de Natal, né, atualização de dezembro do Galaxy Note 20 Ultra, onde a autonomia de bateria realmente ficou espetacular. Mas o próprio aparelho da Samsung, ele permite que você faça certas modificações no sistema, certas alterações com apps, por exemplo. Eu vou adicionar um outro app na pastinha aqui, por exemplo, que é o Dynamic Display. Nós falamos do 120 Hz, o quanto o 120 Hz é legal pra caramba. Eu não consigo utilizar mais o aplicativo, o smartphone em 60 Hz. Depois que você usa 120 Hz, sem chances de você voltar para aquele padrão antigo onde a gente usou por muito, muito tempo. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o Dynamic Display, que é um dos apps que nós já falamos extensamente sobre ele aqui no canal. E ele é legal pra caramba, justamente por ele personalizar, por ele poder te permitir personalizar o refresh rate. Vamos dar um exemplo aqui do próprio Facebook mesmo. O Facebook, por exemplo, é um app que você quer usar ele com um refresh rate mais alto. E você vai colocar, por exemplo, 120 Hz no Facebook, porque ele realmente, apps como o Facebook, esses apps Instagram, por exemplo, de redes sociais, apps de rolagem, então você está sempre vendo postagens. Quanto maior refresh rate, melhor. Você vai deixar, por exemplo, em 120 Hz. O WhatsApp, por exemplo, você utiliza bastante. É um dos vilões aí de bateria. E o WhatsApp não é aquele app de rolagem ali, é um app de conversa, onde você digita em um teclado, ou você grava áudio, ou você manda foto, enfim. Não é um app que precisa de um refresh rate alto, porque ele consumiria ainda mais bateria, destruiria a sua bateria. Por isso muitos usuários dizem que o Note 20 Ultra é horrível de bateria, porque acabam utilizando o 120 Hz e utilizam, por exemplo, o WhatsApp em 120 Hz, e não faz o menor sentido. Então, graças a apps como o Dynamic Display, você simplesmente pode limitar a 60 Hz, e toda vez que você abre o WhatsApp, ele não vai passar ali de 60 Hz. E o legal também é que você pode deixar o default, né? Vamos dar um exemplo, os jogos você personaliza também, mas o default, que é todos os apps de sistema, né? Você pode simplesmente configurar para 96 Hz, que é bem econômico. E apps também que não precisem de refresh rate mais alto, você já deixa 96 Hz, que garante uma boa fluidez de sistema, porém não é tão gastão quanto 96 Hz. E todo esse controle, como nós mostramos aqui, seja do App Manager, para desativar todos os bloatwares, né? Porque bloatwares é uma coisa chata e já vem instalada ou vem com algum app que você instala. E bloatwares é uma praga, porque isso destrói a sua bateria e muitos bloatwares ficam rodando em segundo plano, tá? Então você desativa o bloatwares, você usa esses aplicativos para controlar o refresh rate, o Game Plugins para poder maximizar ali os seus jogos, e a própria Bixby Routine para poder configurar rotinas que você quer, e o Naptime, por exemplo, para você criar ali deixar o aparelho mais ocioso em standby para que o aparelho economize o máximo de bateria. Você ainda tem aqui o assistência do aparelho, onde você faz algumas configurações aqui bem legais, como por exemplo aqui na questão de bateria, limites em segundo plano, e você joga os aplicativos suspenso, você joga aqui o aplicativo em suspensão profunda, você joga todos os apps que você não usa todo dia. E aqueles apps que você usa de vez em quando. Vamos dar um exemplo do aplicativo da Caixa, por exemplo, ou algum aplicativo de banco que você não utiliza direto, ou algum app que você não utiliza sempre. Ou um jogo, por exemplo. Joga ele para cá que ele não vai ser ativado, ele não vai receber ali notificações e vai ficar suspenso, e só quando você precisar, você vai lá e abre ele. A gente não pode deixar de mencionar também, aqui no Note 10 Plus, por exemplo, e aí isso aqui já é algo que, eu diria que isso aqui já é uma gambiarra, tá? Se você quiser maximizar jogos, por exemplo, aí você tem que apelar aqui para o Lican, que é o app que está funcionando hoje, que é para desativar essa praga aqui que nós vamos mostrar, que é o Game Optimizing Service, tá? E aí você desativa essa praga e aí você tem uma qualidade de FPS de jogos melhor. Isso aqui eu diria que é a única gambiarra, porque é uma característica dos Exynos, e o Game Optimizing Service faz isso, de destruir o seu desempenho, visando manter os 44 graus no aparelho no máximo, não deixando o aparelho superaquecer além disso, e isso infelizmente
é muito prejudicial aí para o aparelho. Quando você desativa isso, você desbloqueia o máximo desempenho do seu Exynos. Bom, galera, essa aqui é a realidade do Note 20 Ultra, um aparelho espetacular e que, se você abre ali a mente e vê que você pode fazer algumas configurações, desde as configurações de sistema, que são as configurações que nós já ensinamos em vídeos passados, são configurações simples, você consegue estender a autonomia de bateria e o melhor de tudo, sem vir aqui, olha, e ativar aqui o economia de bateria. Tem muitos usuários que simplesmente ativam o economia de bateria e utilizam o aparelho limitando a CPU do aparelho, desativando o Always On Display, reduzindo o brilho, desativando o 5G, que ainda é o DSS, mas enfim. Galera, fica a critério de cada um naturalmente, mas como nós ensinamos aqui no canal, você consegue uma autonomia de bateria surreal, né, 9 horas de tela para mais, sem precisar limitar nada do smartphone. Então, bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo. E, caras, Note 20 Ultra já entra em 2022 aí com o pé direito e muito, muito bem. E com essas configurações você tem aí um dos melhores aparelhos do ano de 2022 até o momento.